Eu comentava com os colegas confrades aqui do Instituto Histórico de Petrópolis, Eugênio Toboá e Luiz Carlos Gomes, a expectativa com relação a essa mesa, né? Porque o tema, né, dessa noite é muito, eu diria, interessante, muito estimulante, mesmo porque talvez, eu possa aqui rapidamente tecer um comentário, nunca um tema, né, da nossa história sofreu tantas, eu diria, alterações em termos historiográficos, tantas controvérsias e tantas tomadas de posição distintas, né, principalmente ao longo do século XX. E hoje aqui teremos a oportunidade de ouvir dois grandes historiadores, especialistas, né, nesse período e nesse tema, que é justamente a questão da Guerra do Paraguai. Conde D, mais uma vez, enfim, uma personalidade, um personagem ao mesmo tempo, né, aqui do Museu Imperial, mesmo porque ele frequentou essa casa quando essa casa era uma casa, era uma residência, e hoje frequenta enquanto documento, enquanto objeto da história, né? Então, para nós do Museu Imperial é muito interessante abrigar nessa mesa e desejo a todos, repito, uma ótima tarde, final de tarde, início de noite, com esse tema tão estimulante para o nosso enriquecimento e o nosso deleite. Então, agradeço a presença dos nossos dois especialistas aqui, os professores. Parabenizo mais uma vez Cristina Udemburgo pelo sucesso da FLISE, que já se consolidou como uma experiência, eu diria, muito interessante, muito fraternal aqui na nossa cidade, recebendo Guiomar, lá de Minas Gerais, aqui no espaço, trazendo a família, a filha aqui também conhecemos, enfim, e criando esse espaço de confraternização, esse espaço para rever amigos, para discutir história, para discutir temas de nosso interesse. Mais uma vez, então, muito obrigado pela presença de todos e tenhamos todos uma ótima noite. Boa noite. Então, gostaria de chamar a Guiomar de Gramont, que vai mediar a mesa, e Guiomar vai chamar os nossos convidados. Deixa eu me posicionar primeiro, obrigada. Bom, boa noite a todos. Nós estamos muito felizes, então, de dar início a essa última atividade de um dia intenso, né, em meio à nossa festa literária da Serra Imperial. E eu gostaria de convidar para compor a mesa o Rodrigo Goiena Soares. Por favor, Rodrigo. E o Ricardo Salles, né? Pode ficar aqui mesmo, onde se você quiser. Bom, o tema, como o Maurício já antecipou, é um tema bastante polêmico, né? Mas antes de falarmos, de começarmos, né, eu vou apresentar os nossos convidados. O Rodrigo Goiena Soares, ele é historiador e também cientista político, não é isso? Se formou na Sciences Po, né, de Paris, que é uma das escolas mais prestigiadas do mundo em ciências políticas, né? E você fez lá seu mestrado também, né? E se doutorou em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, né? Ele também esteve como pesquisador visitante na Universidade de Nova York. Então, Rodrigo Goiena Soares, né, que organizou esse livro que nós temos aqui, né, o Diário do Conde D, né, comandante em chefe das tropas brasileiras em operação na República do Araguaia. Ele traduziu e organizou essa obra que todos vocês devem ler, que é realmente incrível. Nós vamos falar sobre ela, né? O Ricardo Henrique Salles é historiador também,
se formou na PUC, né, no Rio de Janeiro, e se doutorou pela UF, não é isso? E é professor associado da Unirio também, pesquisador do CNPq. Né? Então, também um especialista nesses temas que a gente vai discutir hoje. Ah, é? Olha! Que bom! Então, a gente tem aqui o responsável, né? Tudo que o Rodrigo cometeu aqui, você é corresponsável. Então, vai ser ótimo essa conversa. Bom, a nossa mesa, o tema é herói de guerra ou vilão sanguinário? O Conde de a Guerra do Paraguai e a política imperial. Aí eu vou começar com uma pergunta, que é meu estilo quando estou mediando, assim, ao invés de deixar as pessoas falarem, né, espontaneamente, nós vamos começar com uma pergunta. Na época do Império, havia 2 partidos muito importantes que se alternavam, não é? Há inclusive controvérsias se havia alguma diferença no ideário desses 2 partidos, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador. O Conde de, naturalmente, estaria no conservador, mas há controvérsias. Quais são essas controvérsias? Queria que vocês começassem falando sobre isso. E falando um pouco sobre as características, então, aí, da política do Império. Bom, vou deixar isso para uma outra questão. A próxima. Vamos lá. Alô? Pronto. Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar. Agradeço o convite da Cristina, da Guiomar e da Cristina. Muito feliz de estar aqui. Espero que... E ao Maurício também, o que se diga. E espero que a experiência da FLI se repita muitas vezes. Então, estou muito feliz de estar aqui, porque, inclusive, a minha pesquisa começou no arquivo do museu. Então, é um momento muito feliz para mim, né? Como se fosse um ponto de chegada depois de muito tempo de pesquisa. E, evidentemente, eu agradeço a presença de vocês também numa sexta-noite fria de Petrópolis. Indo à pergunta, na verdade, o Conde de ele era mais próximo dos liberais. Essa também é uma visão que se construiu a posteriori sobre ele, como sendo não somente, quiçá, mais vinculado aos conservadores, mas, inclusive, apático, do ponto de vista político. E o que sobressai, tanto no diário quanto nas cartas, nas correspondências deles que estão aqui no arquivo do Museu Imperial, é que a proximidade dele, em termos políticos, era com os liberais. Né? Ele se correspondia com uma frequência imensa com o Joaquim Manuel de Macedo, notadamente, com o André Rebouças, e isso, inclusive, de um ponto de vista emancipacionista. Ou seja, o André Rebouças esperava que o Conde de, voltando da Guerra do Paraguai, ele foi o último comandante em chefe das tropas brasileiras, esperava que ele se tornasse uma espécie de arauto da causa emancipacionista, como se fosse uma espécie de Joaquim Nabuco, que ele não foi, mas a ideia era, tendo em vista que era o marido da princesa Isabel, que ele carregasse a bandeira emancipacionista. E isso no momento em que o tema da emancipação, né, da questão servil, vem à tona com força, justamente durante a Guerra do Paraguai. Então... E há conhecimento das ideias dele sobre a questão escravista também? Ele influi sobre a princesa Isabel nesse sentido? Sem dúvida. Tanto é que, ele estava em campanha, mas quando ele volta da campanha, imediatamente depois, né, em 71, se edita a Lei do Ventre Livre, e nesse processo de edição da Lei do Ventre Livre, foi um processo muito acalorado, gerou muita polêmica, e muitos personagens, né, políticos terminaram eles mesmos do próprio punho fazendo, né, arremedos de Lei do Ventre Livre. O Conde de era um deles, por exemplo, que chegou a fazer um projeto de Lei do Ventre Livre, que não foi o vencedor, enfim, não chegou a ser discutido o projeto dele, mas levou adiante, né? Ou seja, isso bem mostrando que a Casa Imperial estava, sim, muito envolvida no processo de emancipação, ou seja, que pressionava pelo processo de emancipação. Eu digo processo de emancipação, né? Fazendo a diferença entre emancipação e abolição. A emancipação sendo
um processo no qual se advoga, em primeiro lugar, um gradualismo emancipatório. E a abolição seria imediata e restrita e absoluta e sem indenização. O emancipacionismo preconizava um gradualismo, em primeiro lugar, mas estava envolvido também. E você, Ricardo, o que você pensa assim, dessa dualidade partido conservador, partido liberal? Até a Flise está homenageando Machado de Assis, né? E no livro Esaú e Jacó, Machado trata muito desse jogo de gangorra, né, entre partido liberal e partido conservador, que marcou o Império, né? Então, como era isso? Como que acontecia esse contexto e de que forma o Conde d'Eu se insere, né, nessa história? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer aos organizadores a oportunidade de estar aqui comentando o trabalho do Rodrigo, que é um excelente trabalho, né, e um promissor historiador, né, do nosso futuro aí. Os erros provavelmente eu não soube evitar, e os acertos são todos deles na tese. O Rodrigo é o orientador o orientando que todo orientador quer. Ele terminou a tese antes do prazo, enfim, né? E além disso nos tornamos amigos, que é muito bom. Mas enfim, havia um dito no Império, né, que dizia que nada mais parecido com um conservador ou com um Saquarema, que era o apelido dos conservadores, do que um liberal ou um Luzia, que era o apelido dos liberais, no poder, né? E esse dito corroborava, então, uma certa indistinção entre esses partidos. Numa obra clássica da historiografia brasileira, O Tempo Saquarema, do professor Ilmar Roloff de Matos, né, ele mostra que, na verdade, esse dito expressava uma hierarquia, né? Não era um dito oposto, não era um dito nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. Ainda que boa parte das reformas liberais, entre elas a reforma da emancipação, tenham sido feitas, né, por governos conservadores e não liberais. O que diz um pouco, né, do que o Ilmar chama que há uma hierarquia dentro desse império entre esses dois partidos, sendo que, no fundamental, isso não quer dizer que eles não fossem distintos, mas que o partido conservador, ao fim e ao cabo, ele acabava dando um certo rumo à política do Império. E se a gente pensar a lei do ventre livre, são os grandes temas da política imperial, né, e principalmente da política relativa à escravidão, né, a abolição efetiva do tráfico internacional em 1850, a lei do ventre livre em 1871, né, a lei dos sexagenários em 1885, e, finalmente, a própria abolição da escravidão em 1888, né, todas elas foram conduzidas por governos conservadores, que conseguiam angariar o apoio político suficiente para levar algumas dessas reformas, e outras tantas isso custou até a própria coroa, a Casa dos Braganças, como no caso da lei do ventre livre, né? E então, isso eu chamo a atenção, quer dizer, o Ilmar tem uma outra categoria que eu acho que é importante, que diz respeito especificamente ao Conde d'Eu, né, que ele diz que essa arquitetura política do Império, né, do tempo Saquarema, ela foi conduzida, na verdade, pelos conservadores, num determinado momento, que tornaram a coroa, né, um partido no sentido simbólico, no sentido mais amplo dessa ordem do Império, né? E nesse sentido, quer dizer, o Conde d'Eu e a própria família imperial, de uma maneira geral, né, apesar das suas convicções pessoais e de tudo isso, eles tinham condições limitadas de influenciar no processo, né? Talvez a maior contribuição da família real no sentido do movimento da emancipação tenha sido a derrubada de um gabinete liberal em plena Guerra do Paraguai contra as regras do jogo,
né, para chamar um gabinete conservador para ganhar a guerra, e depois chamar também um gabinete conservador para fazer a lei do ventre livre, que era uma lei que contrariava a base de sustentação do Império, que eram os grandes escravocratas, né, daqui da região, daqui não, né, que aqui não é exatamente o Vale do Paraíba, mas estamos perto, né? Então, eu acho isso, o trabalho do Rodrigo traz uma revelação muito maior desse empenho liberal do Conde D, né? E então ele lança uma nova luz sobre esses episódios, a correspondência, coisa com Rebouças e tudo mais. Mas, no fundamental, eram os conservadores. Voltando ao Machado de Assis, ainda nessa questão do Partido Conservador e Liberal, há estudos que dizem que não havia uma grande diferença essencial entre os dois partidos, que, na verdade, eram diferenças, assim, eram verniz, eram diferenças de superfície, uma vez que ambos eram, né, monarquistas, escravocratas, etc. Costuma-se comparar, inclusive, colocar que o fato do Machado ter feito Esaú e Jacó, ter criado dois irmãos gêmeos que se degladiam, né, o tempo todo, que seria uma referência, assim, uma forma de leitura, de interpretação dele, talvez até inconsciente, da realidade da época. O que vocês pensam disso? Vai lá. É isso, quer dizer, não é que não houvesse diferenças, havia, mas o dito nada mais parecido com o conservador do que um Luzia no poder, ou seja, aquela arquitetura era uma arquitetura conservadora, né? E, quer dizer, as propostas do que viria a ser o Partido Liberal, né, as propostas de constituição do Império, né, da corrente mais liberal, eram propostas que não vingaram, né, na década de 1830. Né? Então, eram propostas de uma monarquia mais federalista, isso não aconteceu, né? Nós tivemos uma monarquia altamente centralizada, era uma proposta de uma monarquia a partir do momento da abdicação do Pedro I, sem poder moderador, né? Sem Conselho de Estado, né? E essas coisas todas foram restauradas com o regresso, que foi conduzido pelos conservadores. Então, não sei, o Machado de Assis eu poderia falar sobre isso. Eu acho que o Machado de Assis era um crítico cético dessa ordem toda. Mas a ordem era uma ordem conservadora, uma ordem escravocrata, né, monárquica, centralizadora, né, e isso era uma proposta do Partido Conservador. Poucas reformas políticas foram conduzidas pelos liberais, algumas muito importantes, todas elas não, uma com caráter mais ampliador, criação do cargo de presidente do Conselho, que transformou mais ou menos o Conselho de Ministros, que transformou a prática política da monarquia num certo parlamentarismo, né, que não era previsto na Constituição. Essa foi uma reforma de natureza mais liberal. A mesma coisa com a reforma eleitoral de 1881, agora não me lembro de cabeça. 81 ou 82, não sei. Saraiva, 81. Que aparentemente era uma reforma mais liberal, porque instituiu o voto direto. Mas ao instituir o voto direto, tirou o voto dos analfabetos, o que significava tirar o voto de todo mundo. Né? Direto só podia votar, né, quem tivesse posses, quem não fizesse besteira, né, aos olhos de quem estava concedendo esse voto. Eu acho que nesse ponto que o Ricardo está dizendo, tem uma coisa que tem dois fatores importantes que estão interligados. O primeiro é que é própria da política, né, que é a competição pelo poder. Então, via de regra, quem começava a carreira no Partido Liberal trocava para o lado conservador com imensa facilidade, porque não conseguia espaço no poder. Por exemplo, o pai do Joaquim Nabuco de Araújo, começa a carreira no Partido Conservador, era um conservador de segunda linha, assim dizer, não consegue espaço, né, na ala conservadora de primeira linha, que era o Marquês de Paraná, o Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, e a partir do momento, troca de lado, né, e vira
e vira um liberal. Então tem a natureza política de competição pelo poder. E, por outro lado, a gente também não pode esquecer que naquela época os partidos não são partidos modernos tal qual hoje os entendemos. Ou seja, são partidos que não têm um estatuto, que não têm um programa definido, né? Pelo menos até a década de 1860. Então, né, essa passagem de um lado para o outro se dava com muita frequência. Agora, ainda assim, isso especialmente a partir da década de 60 e 70 e 80, sem dúvida alguma, os partidos tomam feições mais claras e, dentro delas, se estabelecem correntes. Os conservadores não são mais um bloco uniforme. Há conservadores ortodoxos, ou emperrados ou vermelhos, como se chamavam, e o que os definia era que não abriam mão da escravidão, e, por outro lado, há os conservadores mais heterodoxos. Um deles é o Visconde do Rio Branco, pai do Barão do Rio Branco, que é o que encaminha a lei do ventre livre. A mesma coisa acontece entre os liberais. Há os liberais mais moderados e os liberais mais radicais. Os liberais mais radicais se tornam republicanos na década de 70. E afora isso, do ponto de vista de longo prazo, há algumas tendências que permitem realmente diferenciar dentro dessa confusão os dois partidos. Por exemplo, questões alfandegárias. O Partido Liberal era tradicionalmente mais protecionista do ponto de vista alfandegário. Os conservadores eram tradicionalmente mais livre-cambistas. Isso a grandes traços. Mas é claro que há imensos pontos em comum. São todos monarquistas, pelo menos até a década de 60, 70. Não tocam na questão da escravidão, pelo menos até a década de 60. Então, sem dúvida alguma, pontos em comum. Ótimo. Outra questão importante. O monarca Dom Pedro II, né, é uma das figuras de mais personalidade, né, que passaram pela história brasileira. E era sogro do Conde d'Eu. Como é que eram as relações entre eles? Né? Você defende a tese de uma expectativa de Dom Pedro II em relação ao Conde d'Eu no seu livro, né? Como é que eram essas relações cotidianamente e públicas também, né? E na vida pública? Não. Eram tensas, pelo menos no primeiro momento foram tensas, né? Claro que há uma espécie de protocolo, né? Que é um protocolo de família até certo ponto. Nada, eu pensei que acerta um protocolo de família, porque ele chega e se torna o marido, né, da filha do imperador, da princesa Isabel. Então há sempre um tratamento muito cordial, né? As correspondências se caracterizam por meu querido genro, meu querido sogro. Mas há muitas tensões dentro disso. Afinal de contas, o Conde d'Eu chegou em 64. Né? Ele vai para a guerra em 69. Até lá, insiste muito junto ao imperador para que fosse enviado à guerra. Ele insistiu 3, 4, 5 vezes. E recebeu constantemente negativas, inclusive do imperador. E dos conservadores, sem dúvida alguma, né? Porque havia essa visão de que ele era muito mais próximo dos liberais. Esse é um momento de tensão entre o Conde d'Eu e o Pedro II, se desentendem. O próprio Conde d'Eu chega a dizer que ele abriria mão da comissão de melhoramentos do exército, da presidência da artilharia, enfim, do comando da artilharia, caso o imperador não insistisse junto ao Conselho de Estado para que se autorizasse a partida do Conde à Guerra do Paraguai. E não funciona. E mais uma vez, isso aqui é uma prova que talvez a gente tenha uma leitura muito personalista da política imperial, né? Pedro I ou Pedro II, mas, no fundo, quem faz a política não são forçosamente os imperadores. Isso, para o segundo reinado, pelo menos na segunda metade do segundo reinado, é muito característico. E um bom exemplo disso é aqui o caso, né? Ou seja, o Pedro II não vai além daquilo que é discutido nas instâncias públicas imperiais, né? Se o Conselho de Estado coloca um entrave, Pedro II, em alguns momentos realmente passou por cima, mas são mais raros do que a regra. E um Conselho de Estado conservador como era, nesse momento, barrou a ida do Conde e o Pedro II não veio ao socorro, né? Não foi ao socorro do Conde. E isso gerou uma tensão, sem dúvida alguma, entre eles dois. Quando ele volta da guerra, aí as coisas se distendem. Se distendem porque porque ele volta como herói de guerra, ele não consegue voltar com a primeira leva
dos voluntários da pátria. Ele insistiu imensamente para que voltasse ele, isso ainda em fevereiro de 70, ou seja, a guerra ainda não tinha acabado. Faltava pouco, mas ainda não tinha acabado. Ele insiste muito para voltar com as tropas, porque isso significava colher os louros da vitória. Para um possível terceiro reinado, certamente viria bem a calhar. Não consegue, porque o gabinete é conservador e barra, o ministro da guerra, que era o Muritiba, barra essa possibilidade. Mas finalmente volta em abril, e quando volta se faz uma recepção imensa para ele na corte, né, no Rio de Janeiro, e a partir desse momento, enfim, há uma renovação das relações com o imperador. E havia expectativa de Dom Pedro II de que ele desse continuidade, um terceiro reinado, Sim, sem dúvida. Sem dúvida havia. Tanto é que, quando o Pedro II decide, finalmente, né, aos 45 do segundo tempo, mandar o Conde d'Eu para a guerra, autorizar a ida, ele o faz por decreto, quer dizer, não consulta mais conselho de Estado algum, e decide, no finalzinho da guerra, que sim, era um bom momento para que o conde fosse. Porque a guerra já estava praticamente vencida. Né? Assunção já havia sido tomada, e a guerra havia se transformado somente numa caça a Solano Lopes, né, que era o presidente do Paraguai. Ou seja, não haveria risco de uma derrota numa batalha, o que poderia, né, macular a imagem da Casa Real. Não havia também o risco, né, ou pelo menos maiores riscos de epidemias em campanha, e, ao mesmo tempo, a vitória era certa, e a vitória sendo certa era o seu genro, né, ou seja, o marido da princesa Isabel, que voltaria vitorioso da Guerra do Paraguai. Só poderia ser bom para um terceiro reinado. Foi uma expectativa muito grande. Mas, ao mesmo tempo, e isso também é muito polêmico na historiografia, ao longo das décadas seguintes, os liberais moderados, que já eram próximos do Conde d'Eu, se aproximam ainda mais, tentando fazer com que o Conde d'Eu fosse uma espécie de algodão, né, entre dois cristais, e os dois cristais eram os liberais moderados e os radicais, ou seja, que o Conde d'Eu fosse uma espécie de elemento agrupador das tendências liberais, que pacificasse as tendências liberais, o que não acontece, porque os mais radicais rapidamente se transformam em republicanos. E o ponto polêmico aqui é que esses republicanos vão se encarregar de fazer críticas constantes ao Conde d'Eu. E aí ele fala com sotaque francês, é surdo, é muito carola, é muito pio, enfim, muito religioso, que teria supostamente comprado uma série de cortiços no Rio de Janeiro e alugava, e com isso lucrava em cima de uma população pobre, coisa que não tem respaldo nem factual, nem no bom senso. Compraria um cortiço para alugar um cortiço quando, né, já dispunha materialmente de tudo que precisava. Então tem uma campanha republicana muito rígida em cima dele, né, castigando a figura do Conde d'Eu, porque em algum lugar esses republicanos eles sabiam que se o terceiro funcionava muito bem naquela época. Mas em algum lugar eles sabiam que se o terceiro reinado viesse à tona, seria muito mais um terceiro reinado do Conde d'Eu do que da princesa Isabel, pelo menos no ponto de vista deles. E, inclusive, às vésperas da proclamação da República, o Conde d'Eu faz uma viagem pelo que hoje é o Sudeste e o Nordeste, e o Silva Jardim, que era um republicano radical, acompanha atrás, né, cidade por cidade onde o Conde passava, o Silva Jardim ia atrás, desdizendo o que o Conde d'Eu estava dizendo, que era, o Conde d'Eu estava numa campanha monarquista, basicamente, né, de sustentação da monarquia, e o republicano radical ia atrás rebatendo, né, cidade por cidade, aquilo que o Conde dizia. Então, né, essa figura pouco conhecida do grande público, né, que é o Conde d'Eu, pelo menos isso se deve, em parte, a uma belíssima campanha republicana de difamação. Belíssima no sentido de rigorosa, de difamação do Conde. Nesse sentido, eu queria, assim, desculpe interromper, mas eu gostaria de aproveitar ao máximo a presença de vocês dois aqui nessa avaliação da figura histórica do Conde, né? Ou seja, ora a historiografia o trata como herói, ora a historiografia o trata como grande vilão, enfim. Eu queria saber do seu lugar, o lugar da sua obra na historiografia brasileira sobre a figura ou o legado do Conde. Bom, o diário é muito revelador nesse sentido.
né, no sentido de que essa figura sanguinária do Conde d'Eu, que foi, na verdade, uma interpretação historiográfica muito vinculada a uma historiografia paraguaia, e depois retomada ainda durante o Império pelos republicanos, ou seja, além de tudo, o Conde d'Eu ainda é sanguinário, ainda mandou degolar os oficiais paraguaios. No diário fica, pela ordem dos acontecimentos, fica claro que no suposto momento das decapitações ele não estava lá. Essa era a minha pergunta agora. Né? A imagem de que o Conde d'Eu teria degolado, né, esses paraguaios, que uma imagem assim, então de um conde extremamente cruel, né, que teria cometido. Como é que isso se tornou, né, conhecido de todos? E foi por causa dessa propaganda republicana também que esse fato veio à tona e foi ressaltado na historiografia? Essa é a maior contribuição do seu trabalho, não é? Assim, é apresentar uma outra imagem do Conde d'Eu, diferente dessa que ficou para nós na história. É só lembrar também que quer dizer, quem fez essa fama do Conde d'Eu, né, primeiro foi essa campanha que o Rodrigo falou dos republicanos, enfim. Mas quem fez isso, quer dizer, foi uma coisa muito já república adentrada, né? E a partir de uma historiografia paraguaia, como o Rodrigo mencionou, que salientava ou buscava tratar a participação brasileira na guerra movida por uma série de atrocidades. Essa historiografia paraguaia, que era uma historiografia de direita, nacionalista paraguaia, nas décadas de 1920, ela voltou a ser revivida nos anos 50 e 60 pela historiografia de esquerda ou nacionalista argentina. E nos anos 70, essa historiografia argentina apareceu aqui essa versão da historiografia argentina apareceu aqui no Brasil com um livro célebre sobre a Guerra do Paraguai, né? Que tratava dessas atrocidades, o genocídio americano. Então havia uma atitude deliberada de exterminar a população paraguaia, e esse episódio da degola dos prisioneiros, que teria sido comandada pelo Conde d'Eu. Né? A coisa do genocídio, não existe nenhuma evidência que foi uma coisa deliberada. Um episódio também que se falava muito foi na batalha, já uma batalha final de Campo Grande, em que os paraguaios alinharam um exército de meninos. Né? Os meninos cortavam capim, né? E colavam aqui para fingir que eram homens. Né? E isso foi uma atitude do Solano Lopes. Foi a última grande batalha campal da guerra, e o comandante brasileiro era o Conde d'Eu. Né? O Toné, que era o ajudante de ordens do Conde d'Eu, né? Ele tem uma cena no diário dele, que é uma cena terrível, que ele descreve uma carga de cavalaria e como que os cavalarianos brasileiros desciam as suas lanças e jogavam pedaços para o alto como se fossem chumaços de algodão, que eram os paraguaios. E só podiam fazer isso porque eram meninos e porque eram esquadros. Mas isso é uma questão da guerra, foi uma barbaridade. Os episódios de degola de prisioneiros, de morte, era uma coisa que acontecia. Não havia nada deliberado no sentido de matar as pessoas. Nessa batalha, a versão paraguaia é que, não satisfeito com vencer a batalha, o Conde d'Eu teria colocado fogo no campo para matar os feridos paraguaios. Na verdade, também, o que aconteceu foi que os próprios paraguaios, durante a batalha, colocaram fogo num pedaço de mato para fazer uma cortina de fumaça diante das tropas brasileiras, e depois o vento mudou e o fogo acabou indo para o acampamento, do que seria o acampamento paraguaio, já depois da batalha, e, de fato, os feridos morreram. Né? O Conde d'Eu não tem nenhuma
responsabilidade pessoal nisso, a não ser o fato que ele era o comandante em chefe né, dessa batalha. Mas não há uma deliberação no sentido de promover um extermínio, né, da população paraguaia, nem por parte do Condé, nem por parte do Caxias, né? O que não quer dizer que não houvesse atrocidades, que não houvesse nada disso, que são frequentes em todas as guerras, e nem estou querendo justificar isso também, não. Tem que ser condenado, mas também não tem que crucificar o Conde com essa coisa dele aí. Essa versão é uma versão que, provavelmente, por conta de ter sido veiculada no Brasil por um livro durante o período da ditadura militar, ela ganhou uma grande popularidade, né? No sentido de que era uma crítica aos militares, né? Só muito recentemente, apesar de já haver contestações, já pelo menos desde o começo da década de 1990, a essa versão, né? Só muito recentemente isso começou a mudar. Né? Começou a mudar um pouco, e assim mesmo ainda tem aquela o Paraguai, não sei o que lá, coisa, enfim, mas isso não procede, não, né? Quer dizer, ao contrário, quer dizer, um dos episódios, desculpa me alongar um pouco aqui, uma das coisas que eu acho fundamentais da Guerra do Paraguai é que a Guerra do Paraguai, se a Guerra do Paraguai tivesse sido, não hoje, porque eu fiz esse cálculo já há algum tempo, mas se a Guerra do Paraguai tivesse sido em 1996, que foi quando eu fiz esse cálculo, portanto, há 10 anos atrás, pouco mais, 20 anos atrás, eventualmente 1 em cada 10 brasileiros em idade militar teria ido para a guerra. Então, é um impacto, né, gigantesco sobre a população brasileira. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, foi um a cada 200 e não sei quanto. Né? Se a gente pensar que isso foi feito numa sociedade escravista, numa sociedade que, apesar de ser escravista, já tinha um contingente de população afro-brasileira liberta maior do que o contingente de população afro-brasileira escravizada. Né? E que quem foi para a guerra, assim como hoje em dia, basta a gente olhar um batalhão do Exército ou um batalhão da polícia, né? Quem está lá são os afro-brasileiros. Né? Então, isso é assim hoje, e isso era muito mais assim nessa época. Né? Foi essa população que fez a guerra, foi essa população que fez as barbaridades, foi essa população que sofreu as barbaridades, foi essa população, como Joaquim Nabuco disse na campanha abolicionista, disse, quando se precisa pagar lá o estipêndio da família real, não sei o que e tal, e quando precisa dar o sangue pela pátria, são eles que dão o sangue pela pátria. Né? Então, esse episódio da Guerra do Paraguai, ele tem para nós, para a nossa história, e especificamente para as questões de ordem das relações raciais brasileiras, uma marca muito profunda, porque é uma epopeia. Né? É uma epopeia, é um grande drama, e a gente conhece muito pouco ainda. O livro do Rodrigo ajuda muito a conhecer isso, até porque os diários são muito raros, né, no Brasil. Né? Então, esse livro é um diário, é sobre a Guerra do Paraguai, é um tema ótimo. Pergunta, gente? Clara? Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Wilson, aqui do Colégio Estadual Dom Pedro II, e não sei até que ponto o que eu vou relatar aqui tem fundamento. Acredito que não seja uma mentira, porque partiu por parte de uma coisa contada pelo meu bisavô à minha mãe. Meu bisavô, com 14 anos de idade, a Guerra do Paraguai começou e ele estava numa mira de ser convocado para participar da guerra. Só que ele contava para minha mãe que ele só tinha uma alternativa. Ou se ele não fosse para a guerra, ele teria que casar com uma pessoa que, na época, na região lá próxima a ele, era uma pessoa de muito mais idade do que ele, bem mais velha do que ele. Como ele não queria casar com 14 anos,
Ele se embrenhou no meio da floresta lá de Itaboraí, no cantão daquele lá. A mãe dele era índia, meu tataravô era português, e conhecia aquilo profundamente. Se escondeu na caverna lá, e quando durou a Guerra do Paraguai, ele não saiu de lá da caverna. Ele desertou. Quando a guerra terminou, que ele viu que a situação estava tranquila, aí que ele saiu de dentro da caverna. Eu não sei até que ponto isso se tem algum documento, alguma comprovação histórica disso, entendeu? Mas essa história sempre foi passada para mim. E eu gostaria, já que eu estou aqui, de saber a veracidade desse tipo de informação. Tem aos montes. Essa é uma história recorrente em qualquer arquivo do século XIX que tenha documentação sobre a Guerra do Paraguai. Aos montes. Casos como esse foram absolutamente recorrentes a partir final de 65 e a partir de 66. Ou seja, no começo da guerra você tem um pico de patriotismo, né, que se reflete num pico de recrutamento. Ou seja, há um alistamento voluntário. Né, os voluntários da pátria, né, como instituição, faziam mais sentido quanto à expressão voluntários da pátria, mas a partir do momento em que a guerra se revela longa, se revela problemática quanto, enfim, problemas, né, de saúde nos acampamentos, cólera, por exemplo, enfim, todo tipo de doença, e uma guerra que as pessoas morriam com muita facilidade, inclusive sem dar um único tiro. Por exemplo, o Doracioto, né, que é um outro especialista da Guerra do Paraguai, ele diz que em torno de 1/3 dos combatentes morriam sem dar um único tiro. E talvez um segundo terço morria de bala perdida, né, porque, enfim, as armas da época eram... Mas, enfim, isso para dizer que quando chegam essas notícias, né, aquela ideia do Mitre, que era o presidente da Argentina, que dizia, bom, em uma semana, né, na caserna, em um mês no Paraguai e em 3 meses, né, em Assunção, ganhando a guerra, a ideia caiu por terra muito rapidamente. A guerra demorou. Quando essas notícias chegam, aí há uma evasão, né, no que diz respeito às possibilidades de recrutamento. E o governo responde tornando esses voluntários não tão voluntários assim, né? Responde com um recrutamento forçado. E aí há esses casos, por exemplo, como há casos de recrutamento dentro das prisões. O governo vai, por exemplo, para Ilha Grande, onde havia um presídio, diz, bom, vocês todos vão embora para o exército e vamos lutar na Guerra do Paraguai. Um exemplo apenas. Quando não, alforriar um escravo com a condição de que lutasse na Guerra do Paraguai. Em novembro de 66, porque há déficit de combatentes, por decreto, ou seja, não foi uma lei, foi um decreto, o imperador decide alforriar escravos da nação, como se chamava então, que eram os escravos da Casa Imperial, como uma medida de estímulo para que se alforriassem, se concedesse a liberdade àqueles escravos que unicamente lutassem na Guerra do Paraguai. Ou seja, a condição para obter a liberdade era lutar na Guerra do Paraguai. Isso reflete muito esse tipo de tensão que existia quanto ao recrutamento. Casos como esse existem em profusão. Isso, das prisões ou recrutamento. Eu cheguei a encontrar, porque minha tese, na verdade, é sobre os veteranos da Guerra do Paraguai. Então, eu conto a volta desses veteranos da Guerra do Paraguai. E há casos, por exemplo, de delegados de polícia indo procurando em hospícios novos recrutas. Então, faz todo sentido. Obrigado. Só uma coisa, quer dizer, eu estou estatístico hoje. A gente pode pensar um Brasil praticamente do tamanho que ele é hoje, sem o Acre, né, com uma população de 9 milhões de habitantes, né, um pouco mais do que o Rio de Janeiro. Então tinha muito mato para correr. Haviam dito na época que quando a patrulha do recrutamento chegava nas cidades, nos lugarejos do interior, né, as mães, as famílias diziam, Deus me acuda, Deus é grande. Aí dizia, Deus é grande, mas o mato é maior. Rodrigo, é interessante, pela documentação aqui do museu, é possível acompanhar a resistência do imperador diante a disposição do conde em entrar na guerra, de participar, atuar de forma efetiva, a resistência da própria mulher, da princesa Isabel, Gaston. Ou seja, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, ou seja, a disposição do conde em participar e se destacar, né, por
atuar efetivamente na guerra, na liderança, como militar, enfim, e o imperador relutante, né, na confiança ou na delegação dessa atividade ao próprio conde. Esse, sem dúvida, foi um episódio de tensão entre eles, né? O Conde d'Eu, quando ele chega ao Brasil, ele carregava uma biografia política e bélica, por assim dizer, muito vasta, né? O seu pai, assim como o seu avô, o avô dele era o Luís Filipe da França, né? Que, enfim, começou a governar em 1830 e depois cai em 1848. Mas todos eles, na família do Conde d'Eu, haviam sido monarcas, governaram, pelo menos uma grande maioria, enquanto a família Orleans esteve no poder na França, e afora isso, todos haviam participado de batalhas, em idade jovem. O próprio Conde d'Eu, antes de vir ao Brasil, participou também na Guerra do Marrocos, do lado da Espanha. Então ele já carregava uma experiência bélica. E havia também uma afirmação pelas armas, afirmação quanto a membro da Casa Real e possível governante ou monarca, ou seja lá o que for. A insistência dele se dava nesse sentido. A primeira tentativa para participar na guerra é de maio de 66, aí ele tem uma recusa sumária, tanto do imperador quanto do gabinete. Ele volta a tentar em outubro de 66, no momento que ele julgava oportuno. Por quê? Porque naquele então o comandante das forças brasileiras era o Osório. O Osório estava se desentendendo constantemente com o Mitre, que era o presidente da Argentina. Então era necessário renovar o comandante em chefe brasileiro. Ele insiste para que ele fosse no lugar do Osório. Não dá certo, porque quem é escolhido é o Caxias. E o Caxias também carregava um passado bélico muito vitorioso, né? Vitorioso na Balaiada, vitorioso na Farroupilha, nas revoltas liberais de 42 e de 48. Termina sendo escolhido o Caxias e ainda assim, no ano seguinte, ele volta a tentar. Eu vou do mesmo jeito, ainda que sob os comandos do Caxias. E aí o Conselho de Estado nega, dizendo que um príncipe não poderia estar numa posição hierárquica inferior a um marquês, o duque ainda era marquês naquele momento. O Caxias não era duque, era marquês. E afora isso, se deu uma série de desculpas. E as desculpas eram um pouco essas das quais falávamos. Ou seja, se ele morresse em batalha, seria um problema para a sucessão imperial. Havia o risco de contágio de doenças e havia o problema de uma derrota. Ou seja, se houvesse uma derrota comandada pelo príncipe, isso afetaria a imagem da coroa. E de fato aconteceu. A Batalha de Curupaiti é uma derrota para as forças aliadas, e até certo ponto, quando o imperador não autorizava a ida do conde, em algum lugar ele tinha razão. Efetivamente, o exército sofreu uma derrota que não viria bem a calhar para o Conde d'Eu. A partir de todas essas insistências e das negativas, ele termina aceitando, fica injuriado, termina aceitando, e somente mais tarde, no final de 68, quando o Caxias já completa a dezembrada, que foram as batalhas de Tororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angostura, o Caxias se retrai, dizendo que a guerra já estava vencida, e aí sim, já que a guerra estava vencida, por que não chamar o marido da princesa Isabel? Seria ótimo para um eventual terceiro reinado. Mas nisso, justamente, aparece toda a tensão entre liberais e conservadores. Ou seja, enquanto houvesse um gabinete liberal e o comando em chefe fosse conservador, que é o que acontece, pelo menos até o 16 de julho de 68, que é quando cai o último gabinete de Zacarias de Góes Vasconcelos, enquanto isso ocorria, havia um problema, claro. O Caxias relatava ao imperador problemas quanto a recrutamento, quanto a abastecimento das tropas, quanto a autorização por parte do governo de operações militares. Por quê? Porque ele era um conservador e o gabinete era liberal. Num segundo momento, temos coincidência ideológica, ou seja, um gabinete conservador com um comando em chefe conservador. Aí as coisas funcionaram muito bem. Não por acaso se supera a fortaleza de Humaitá, que talvez foi o maior problema na Guerra do Paraguai, e se toma Assunção. E, finalmente, na última fase, que é a do Conde d'Eu, temos um gabinete conservador com um comandante em chefe mais próximo dos liberais. E aí é a mesma coisa. Isso aparece no diário, o Conde d'Eu se queixando reiteradamente. O governo conservador não está ajudando, não consigo terminar a guerra porque não estão enviando os recursos que eu
que eu solicito. E ele mesmo diz, eu sei que há tropas já alistadas, enviem as tropas. Né? E o governo, deliberadamente, segundo ele, evitando porque, né, não queriam fazer do conde um herói. Porque o conde, né, provavelmente, assim pensavam, talvez de forma justificada, incidiria na política a favor dos liberais. Ou seja, nesse ponto de vista, o diário é muito rico também. Talvez uma historiografia um pouco mais antiga tivesse uma ideia, né, da Guerra do Paraguai como um momento de união entre partidos contra o elemento externo comum. Né? Quando há um problema externo comum, a união partidária interna. Não foi exatamente isso que aconteceu. Né? E fica claro através no diário. É sobre uma pergunta, uma dúvida que eu tenho sobre esse final da Guerra do Paraguai, exatamente depois da dezembrada, quando Caxias considerou a guerra como terminada, voltou e o Conde D assumiu o comando alguns meses depois. Alguns autores dizem que ao Conde D assumir o comando, ele não tenha sido bem recebido pelos militares brasileiros que ficaram iniciando a campanha da Cordilheira. E ao início da campanha da Cordilheira, ele, no momento em que ele assumiu o comando das tropas, ele não tinha todas as informações que precisava para tomar suas decisões, especialmente porque o Conde D era um militar já experimentado em outras campanhas, e que ele não forneciam a ele as informações, e ele teve dificuldades em exercer o comando dele na campanha da Cordilheira. Isso, de alguma maneira, alivia aquela pecha que ele levou de famigerado, de degolador, na campanha, no comando das tropas brasileiras durante a campanha da Cordilheira? Eu não conheci isso em detalhes, né? O que havia era uma desinformação geral sobre o Paraguai, sobre a campanha. Isso não era uma condição que se acirrou com a chegada do Conde D, né? Já vinha de antes. O que aconteceu na campanha da Cordilheira foi que houve uma série de problemas de abastecimento, né, que inclusive significavam às vezes fome entre a tropa, uma coisa meio sem sentido, porque era uma campanha na parte mais povoada do Paraguai, que já não estava povoada porque a população estava dizimada, né, pela fome, pelas mortes de doença, tudo mais, mas pelo menos era uma região de mais fácil acesso do que era a região da primeira fase da campanha, né? Ali na beira do rio Paraguai, ali em torno de Humaitá, que é um lugar que até hoje é um lugar de difícil acesso no Paraguai. E o ajudante principal do Conde D, né, nessa campanha, era o Osório, que era um militar liberal, né, e que foi bastante fiel, assim como havia sido bastante leal ao Caxias, também foi leal ao Conde D. Talvez o Conde D tivesse uma expectativa europeia, né, do que era uma guerra, né? Existe um episódio que ele e o Osório estão numa trilha e há uma trincheira paraguaia, e o Osório fala assim: bom, vamos tomar a trincheira paraguaia, já para tomar num assalto direto. E o Conde D diz: não, mas general, não é assim, a gente tem que flanquear a trincheira pelos lados e depois cerca, né? Pegamos o touro pelos chifres. E o Osório fala: bah, isso é uma vaca velha. E vai embora. Então, acho que é mais o tipo de guerra num terreno muito desconhecido, né?
certamente isso que o Rodrigo falou, quer dizer, uma má vontade do governo conservador, né, em relação às demandas que o conde tinha, e um conde que é um conde francês, acostumado com guerras europeias, que certamente tinha uma expectativa de uma guerra com recursos né, maiores. Gentileza. Falou bem sobre esse livro aí que aí nos anos 70 para 80 procurou dar uma versão muito conturbada sobre a Guerra do Paraguai, que é o genocídio, né? Eu queria que falasse um pouco sobre também um outro fato que é muito enfatizado quando se quer denegrir a posição brasileira nesse conflito, que é aquela célebre jogaram nos rios corpos putrefatos para disseminar o cólera. Essa é a mais fácil. Essa é tranquila, né? Mas é bom porque isso... mas é a mais fácil. Para muitos não há esse conhecimento, é bom, então, isso se... que se jogaram corpos no rio, se jogaram. É verdade. Né? Mas que o rio, assim como todos os rios, e corre para o mar, o rio Paraguai também corre para o mar. Né? E os paraguaios estavam a montante do rio e não a jusante do rio. Então jogava o corpo dos paraguaios no rio e os corpos iam em direção às linhas aliadas e a Buenos Aires. Podia ser uma intenção do Caxias matar os argentinos, que ele não gostava nem um pouco. Né? Mas não era essa, até porque também não se sabia que o cólera se transmitia, nem se transmitia pela água. Né? Então é um episódio de se jogar os corpos na água, mas não havia essa intenção. Realmente essa intenção se o diz politicamente nos dias de hoje, né? Isso nasceu de um panfleto, né, que circulou em Buenos Aires na época da guerra. E que então, mas era um panfleto apócrifo, né? Então isso virou um documento. E isso talvez estivesse em algum lugar. Né? A coisa dos documentos da Guerra do Paraguai é uma coisa muito interessante também, né? Eu fui pesquisar a Guerra do Paraguai no final dos anos 80, né? E havia aquela história de que os arquivos brasileiros eram todos fechados por conta que ia se encontrar coisas terríveis no Itamaraty e tal. O que havia era que os arquivos do Itamaraty estavam fechados, relativos à Guerra do Paraguai, por uma lei que fechava os arquivos por um período de tempo determinado. Não tinha nada específico em relação à Guerra do Paraguai. E quando eu fui pesquisar a Guerra do Paraguai, no Arquivo Nacional havia uma documentação enorme disponível e que era uma farta munição para uma série de temas sobre a Guerra do Paraguai que seriam temas, vamos dizer assim, críticos, né? Caxias falando que as tropas não sabiam lutar porque eram escravos e negros, né? Isso está dito, isso está escrito, é carta do Caxias, né? Então havia uma documentação passível de ser utilizada nesse sentido crítico, que também não correspondia, né? Havia o grande mito de que as tropas brasileiras todas eram compostas por escravos, né? Na verdade, havia um contingente grande de escravos libertos para a guerra, mas isso não passou de 10%. Isso é muita coisa para uma sociedade escravista. Você recrutar 10% da sua tropa de escravos, né, sendo que dos outros 90%, talvez 90% são afro-brasileiros, ou seja, são descendentes de escravos, isso tem um impacto, né? E teve um impacto muito grande na vida futura do Império. Então, isso estava disponível para ser discutido, para ser visto naquela época. O que houve foi esse impacto num período difícil, né, da vida militar. Então, por exemplo, tem um episódio que o imperador, as penas de morte tinham que ser aplicadas só com a concordância do imperador, né? Os condenados à morte
podiam apelar para o imperador. E o Caxias achava isso maléfico para a disciplina. Então ele não condenava ninguém à morte, ele condenava a 900... não é chibatada, né? Era um negócio com aquela espada de madeira, acho que tem um nome, esqueci. O que dificilmente alguém sobreviveria a um castigo desse, né? Então tem isso, tem o Caxias dizendo que não dá para colocar a mesma medalha no peito de um oficial e de um praça, né? Se recusando a colocar uma medalha, a mesma medalha para praças e para oficiais. O governo recua e cria uma medalha só para os praças e outra só para os oficiais. Então isso são elementos que mostram que o Caxias era um sujeito da época dele, do tempo dele, né, afinado com os conservadores, afinado com a ordem escravocrata, né, com uma série de preconceitos, né, contra a população afro-brasileira, os escravos, enfim. Então, o livro do Chiavenato é um livro muito... Ele causou uma... ele teve um uso político muito grande na época, né? Tem só uma anedota curiosa nesse mesmo sentido, né, das polêmicas da Guerra do Paraguai, e essa envolve o Conde d'Eu diretamente. Um embaixador brasileiro, enfim, esse é um relato dele, né, chamado Vasco Maris. Ele foi servir em Assunção, e o governo paraguaio, não me lembro mais a ocasião, mas organizou uma série de palestras comemorativas, a Guerra do Paraguai, as relações Brasil-Paraguai, e nisso ele percebe duas crianças correndo de um lado para o outro, e a mãe, as crianças estavam fazendo bagunça, e a mãe das crianças se aproxima e diz: olha, vocês parem já, ou vou chamar el Conde d'Eu. Virou o bicho paixão, né? Parem já, eu vou chamar o Conde d'Eu. E o dia da criança lá é o dia da Batalha de Perebebuí, que foi supostamente o massacre do Conde d'Eu. Quer dizer, o bicho-papão lá é o Conde d'Eu. Chegou a esse ponto, né? Você vê que vai longe, o rio desce. Mas também é explicável, porque essa batalha e essa parte da guerra é a parte em que Assunção estava tomada, né? Ou seja, que as tropas brasileiras estão em contato com a população. É a parte povoada do Paraguai. Não é que a outra não fosse povoada, também era, mas muito menos povoada. Então, a presença das tropas brasileiras é uma presença interessante. Tem um palavrão, eu não sei falar qual é, parece que é o pior palavrão que existe em Guarani. Isso foi medido por um paraguaio, que é uma coisa assim parecida com bora, bó. E isso era na ocupação ele me explicou, na ocupação de Assunção, os paraguaios chegando perto das casas que estavam ocupadas pelas tropas brasileiras, e os brasileiros falavam: vai embora, vai embora. E isso era uma coisa que virou uma palavra em Guarani, né? Então tem isso tudo, tem folclore da Guerra do Paraguai. Nós temos diversas cantigas de folclore que remetem à Guerra do Paraguai, que mostra como é que essa guerra é uma guerra que calou profunda, né, na vivência do povo brasileiro, né? Aquela fui no Tororó, beber água e não achei, isso é da Guerra do Paraguai. Ponto de Umbanda da Guerra do Paraguai, né? Isso é o máximo, né? Quer dizer, Exu, não sei o quê, o Humaitá. Então, a notícia lá da tomada de Humaitá chegou primeiro pelos santos do que pelo telégrafo. Só uma pequena observação. A prática de distinção de condecorações militares distintas da oficialidade e para a praça é mais antiga. Nós já tínhamos isso nas campanhas de 50 a 52, já tínhamos isso nas campanhas da Cisplatina e nas próprias guerras da independência. Havia essa distinção. Havendo a condecoração para a praça, a condecoração para o oficial, a condecoração para o oficial general. Então, essa observação que o Caxias deve ter verbalizado era para do meu entendimento, para se manter a prática existente no passado. Apesar de que temos a medalha geral que foi concedida indistintamente para todos, sem que foram cunhados aí pelo que consta com bronze tomado nos caminhões paraguaios, foi distribuída indistintamente.
O tanto disso é que o governo cunhou, isso é fundamental para uma guerra nacional, o governo cunhou uma medalha, ela se encontra lá no Museu Histórico Nacional, né, geral da campanha, não essa geral, uma medalha de valor militar ou alguma coisa assim, não me lembro o nome dela. E o Caxias falou, não, isso eu não vou condecorar. Ou seja, ele manteve uma prática antiga, né, de uma sociedade escravista, de antigo regime, né, porque ele era um homem do tempo dele, numa situação de tensão que era uma guerra nacional. Né? Como é que as pessoas eram recrutadas? As pessoas eram recrutadas dessa forma. Né? Mas na Guerra do Paraguai todo mundo virou voluntário da pátria. Todo mundo virou algo que era positivado. Até a Guerra do Paraguai, e hoje em dia mesmo. Né? Quer dizer, o recrutamento é uma mancha, né? Era uma mancha social. Quem ia para a camada baixa do exército, para os soldados, era uma punição. A guerra, quando você tem que mandar 1 a cada 7 jovens em idade militar, você tem que fazer isso com algum tipo de apelo patriótico. Né? E houve diversos. E o Caxias era um excelente comandante. Essa coisa também que o Caxias queria matar todo mundo e tal, isso é cascata, é óbvio. Nenhum general ganha guerra matando os seus soldados. Normalmente é para matar o dos outros. Boa noite. Meu nome é Daíra, eu sou uma estudante de letras aqui da UCP. E, assim, quando eu me inscrevi na faculdade, a minha segunda opção era História. E hoje ficou isso mais claro, porque, assim, estudando, a gente agora está fazendo a parte dos Lusíadas e tal, e isso aflorou mais. E hoje, depois desse debate, depois dessa mesa, passou a ser uma coisa assim, muito mais real, porque eu passei a ver uma história mais divertida, mais assim, num bate-papo mesmo, que é muito enriquecedor. Então, eu queria perguntar o seguinte, por que nas escolas hoje não se usam esse tipo de história, esse tipo de contar, esse bate-papo, que eu acho que, inclusive hoje no nosso ensino médio, a gente tem o aluno com dificuldade de escolher, de fazer a escolha do que ele quer. E eu acredito assim, que num curso, num falar, num contar história como foi aqui hoje, já seria um passo assim, muito mais certo, muito mais firme. O porquê disso não acontecer? O porquê de hoje, numa aula dessa, ter tantas carteiras, tantas coisas, tantos locais vazios, enquanto a gente tem tantos alunos perdidos sem saber o que eles querem? Eu acusaria o Temer. Vai lá, vai. É difícil, né? Quer dizer, eu costumo falar que história sempre é quando você fala assim, eu sou historiador. Todo mundo gosta de história. Normalmente, história, que legal, adoro história. Né? Mas normalmente quando também a gente está na escola, a gente quase nunca gosta de história. Né? Quer dizer, então depois todo mundo... É difícil, há poucos recursos, né, didáticos e materiais para você fazer isso. Nós passamos por uma dificuldade muito grande hoje no ensino fundamental e no ensino médio, né, uma crise muito grande, né, de desalento, de descaso com esse ensino. Né, aquilo deixou de ser normalmente no Brasil, tudo que vira universal, tudo que vira um direito, normalmente cai de qualidade, cai muito de qualidade. Isso é recorrente historicamente. Né? Então, a gente teria que fazer muita... Né? Quais são os bons colégios? Quer dizer, os bons colégios têm bons colégios públicos. O Pedro II, por que é um bom colégio? Porque tem investimento. Né? E tem investimento. O que é um investimento num colégio? É basicamente investimento em professor. E se você não tiver investimento em professor, você tem um professor desmotivado. Se você tiver um professor desmotivado numa sociedade em que a desigualdade é gigantesca, com uma juventude que não vê
solução, não vê perspectiva de futuro, você tem uma situação bastante tensa. Se você estiver numa grande cidade e isso coincidir com uma batalha mortal entre polícia e traficantes, em que as áreas em que essas crianças vivem são consideradas áreas ocupadas, como se fosse uma guerra, né? A gente naturaliza que o Exército Brasileiro ocupe, né, áreas da cidade. Isso está virando uma rotina no Rio de Janeiro. Não pode virar. Isso compromete o Exército, compromete a segurança, compromete a sociedade, né? Outro dia eu vi uma foto dos soldados fazendo o quê? Revistando as crianças de uma escola. Isso não pode acontecer, né? O Exército Brasileiro é um exército que, quando chegou ali na época da abolição da escravidão, né, eles se recusaram a caçar os escravos fugidos e disseram: nós não somos capitão do mato, né? E é isso mesmo. E a gente não pode ter uma sociedade assim. Se tiver, não funciona. Eu acho só assim, só para você que o que nós estamos fazendo aqui é uma complementação, né? Tem uma festa literária que trata de memória. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, é tentar aqui no aberto, né? Isso aqui não, ninguém precisa pagar para vir aqui, ninguém só precisa, né? Só precisa de você, e na próxima vai nos ajudar a divulgar, né? Nas escolas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente tentar, de alguma maneira, preencher uma lacuna, que é o debate, que é você criar um senso crítico, você despertar as pessoas a crítica, o entendimento das coisas que estão acontecendo. Quer dizer, a festa literária, como outras festas, né, elas tentam preencher uma lacuna que está faltando. Por isso que existem tantas festas literárias no Brasil hoje em dia, né? Umas com alguns temas, outras com tema nenhum, e a nossa é uma questão de entender quem somos nós, através da história, através da nossa memória, né? Então, eu acho que é isso. Agora, se você acha isso muito bom, você tem que nos ajudar a divulgar isso nas escolas e trazer cada vez mais alunos para cá. Nós tivemos dessa festa literária agora uma quantidade de alunos muito maior que nós tivemos no ano passado, porque nós trabalhamos, Márcio Ministro me ajudou, nós fomos às escolas, convidamos os alunos, falamos com as assessorias pedagógicas para trazer os alunos, né? Porque nós queremos que alunos venham para cá, né? Para você concluir coisas, não demorar chegar lá na faculdade de letras e dizer assim: eu acho que eu queria história. Né? É para começar a despertar, na verdade, o que eu quero ser, o que eu quero conhecer mais, aonde eu quero ter mais, né, me aprofundar, para eu ser uma pessoa feliz no que eu vou fazer na minha vida profissional, né? Então, eu acho que a festa literária tem esse papel, e nós estamos aqui tentando fazer esse preenchimento, né? Então, na mesa da Leopoldina, eu fiquei tão feliz. Quantas pessoas, quantos alunos, tinha mais jovens estudantes do que o público, né, de uma maneira geral, mais estudantes e professores e tudo. Então, é isso que nós fazemos aqui, né? Eu tive o privilégio, isso na década de 70, vou botar aí, 1978, Educação Pré-Herança, São Gonçalo. Eu tive um professor chamado Carlos Alberto, professor de História, que eu nem sei por onde anda, talvez nesse ou no outro mundo, não sei, mas que teve o privilégio de dar uma aula de História como a gente está tendo aqui. Ele conversava, eu costumava dizer que ele era um repórter do passado, ele tornava aquele conhecimento todo da história, e aquilo, para mim, eu absorvia aquilo, né? Eu fiquei tão envolvido na época, no primeiro ano do ensino do segundo grau antigo, que eu fui aluno nota 10, eu tirei 4/10 de 4 trimestres. Entendeu? Mas assim, porque eu me envolvi naquilo, eu acho que aquilo foi fantástico, né? Eu senti assim, e o pessoal fala, mas assim, isso foi na década de 70, 1978. Ele estava numa contramão de muita coisa na época para fazer isso. A forma como ele trabalhava. Algumas curiosidades históricas que hoje eu vejo o pessoal comentar aí, lá atrás ele já comentava com a gente.
Eu achava aquilo natural, mas hoje eu vou ver quanto ele estava lá na frente falando aquilo para a gente. Deu coisas que ele colocava para a gente, era muito bacana. Então, assim, eu acho que é importante, sim. Eu tenho um problema, que eu estou dando aula de matemática, e às vezes, se deixar, eu entro para um caminho fora da minha disciplina e parto para a história, entendeu? Eu tenho aluno, professor, eu tinha que dar aula de história. Não, na minha área é matemática. A história, para mim, é um hobby, eu gosto por hobby. Eu paro para ver tudo que diz respeito à história em banca de jornal, em palestra, em tudo. Já é uma coisa minha, desde pequeno. Sempre fui assim. E é uma coisa que eu gosto. Mas, assim, o que ela está falando é interessante. Eu acho que a gente tem que resgatar. Hoje nós estamos passando, infelizmente, uma crise de credibilidade, principalmente nas instituições, em função de quem está no poder, colocando isso, tudo que está acontecendo, no que a gente está vendo aí no Brasil. A gente vive uma crise de credibilidade. E quer queira, quer não, isso repercute no estudante, né? E isso é um desafio que eu acho que a gente tem maior para a gente enfrentar aí. Nós temos uma pergunta ali, e uma aqui. Acho que ela está mais tempo. Tá, não, acho que o senhor está... Bom. Tá. Ela lá. Então, ontem mesmo eu vim ao museu com o meu professor. Ele havia dito que... Ele havia falado sobre essa guerra do Paraguai, porque lá no museu tem um quadro encomendado pelo próprio Dom Pedro II. Só que ele citou a política de branqueamento que tinha na época, e eu queria saber mais sobre ela, sabe? Eu queria fazer essa pergunta mesmo. Isso é uma das coisas que esse livro do Chiavenato falou, que havia uma intenção deliberada de branquear a população brasileira. Até houve isso, mas mais tarde, né, com a vinda dos imigrantes. Né, aí havia uma esperança de alguns setores de que no ano 2000 a população brasileira seria branca. Né? Parece que não conseguiram. Né? Mas na Guerra do Paraguai, não. Na Guerra do Paraguai não havia esse tipo de questão. O que houve foi uma coisa infeliz do Chiavenato, de achando que se a população a população negra era tanto antes da guerra e depois era menos, foi porque a guerra matou. Não era. Era porque... Quer dizer, não era nem a população negra, era a população de escravos. É porque houve uma série de leis emancipacionistas. Então, não, na guerra não há isso. Até porque é isso mesmo. Quer dizer, numa guerra, você só pode ganhar se você matar mais os caras do outro lado, e não os caras do seu lado. Né? Só um ponto em relação às políticas de branqueamento. É isso que o Ricardo estava dizendo. Elas se dão a partir da década de final de 70, 80, quando são políticas migratórias. A política migratória de branqueamento, ela é positiva e não é negativa. Ou seja, não é pelo extermínio, mas é pelo número. É acrescentando e não exterminando. Ou seja, na Guerra do Paraguai, essencialmente é isso. Né? Se você mata o teu campo, não vai ganhar guerra. Vou pedir desculpa, é porque eu não estava aqui desde o início, então talvez eu seja tautológico, repetitivo. Mas uma vez eu fui num evento literário assim em Assunção, e a senhora que falou antes, eu ia falar, mas antes falou uma senhora paraguaia, e ela falou assim, e aqui no Paraguai, de maneira muito patriótica, ou somos explorados pelo Império do Norte ou pelo Império do Leste. E eu fiquei que nem um bobão, o Império do Leste, onde é que é o Império do Leste? Me chamou de imperialista, né? E lá, a principal avenida, Marechal Solano Lopes, né? Cruza o país todo a Marechal Solano Lopes. E aqui do nosso lado, eu acho, a gente tem uma relação também estranha com a Guerra do Paraguai, né? A literatura tem a Ia Garcia, do Machado, né? O João Baldo, Viva o Povo Brasileiro, tem o Tostão da Guerra do Paraguai. E agora, hoje mais cedo teve aqui o Paulo Knaus, eu perguntei, e o canhão da Guerra do Paraguai vai voltar? Porque tem isso, né? Eles querem o canhão de volta. Então, na opinião de vocês, qual é o ranço aqui, nos dias de hoje,
Por que a gente não consegue encarar numa boa a Guerra do Paraguai? O que pega? Lá e aqui, né? Lá eu entendo, né? Porque eles perderam, né? Mas é aqui. Acho que pelo lado do Paraguai, o primeiro ponto é que o Paraguai perdeu a guerra, né? E quem perde a guerra vai tentar, de alguma forma ou de outra, pelo menos uma historiografia muito tendenciosa, vai tentar demonizar o lado vencedor. E nessa demonização aparece tudo isso que a gente está comentando, o Condidão, os corpos nos rios e companhia. Eu acho que a historiografia mais recente, e o Ricardo é responsável por isso, junto com Dora Choto, talvez sejam os dois principais nomes atuais, eu acho que resolveu a Guerra do Paraguai. Resolveu muito numa tendência analítica atual. Que eu quero dizer com isso? Aí é mais meu lado cientista político, né? Ou seja, há uma tendência na ciência política de analisar primeiro os conflitos bélicos por intermédio das pessoas, ou seja, o problema é o homem, Solano Lopes, Caxias, Osório e Pedro II. Uma segunda corrente é a análise pelo Estado. Aí entra o Chiavenato e do lado argentino o Leon Pommer, né, que é basicamente o equivalente. Então o problema é ou o Estado inglês, que teria forjado a guerra, ou o Estado Imperial brasileiro, o Estado Imperial argentino e companhia. E a tendência mais atual é analisar as coisas de forma sistêmica. A guerra se dá tendo em vista um sistema de poder, né, na balança de poder platina. Então é uma rede de alianças que se constitui e é isso que explica a guerra. Eu acho que esse último avanço, né, quanto à historiografia da Guerra do Paraguai, fecha um pouco, né, o balanço interpretativo, se vocês quiserem, porque, enfim, não descarta a análise pelo homem, não descarta a análise pelo Estado e acrescenta mais um fator explicativo, que é o sistema platino de poder, as alianças que se teceram entre o Brasil e a Argentina, entre o Brasil e o Partido Colorado no Uruguai, e a aliança rival, que é o Partido Blanco no Uruguai, com o Solano Lopes. Então, enfim, vamos ver o que o Ricardo vai dizer, mas me parece que do ponto de vista da rivalidade historiográfica, afora o que ainda resta dessas histórias, né, mais polêmicas, me parece que é mais pacífico. Isso tem a ver também quando se abriram os arquivos. Eu acho que o primeiro a consultar os arquivos da Guerra do Paraguai quando foram abertos foi o Dora Choto, lá em Brasília, que uma certa parte estava em Brasília. Ele abriu aquilo e viu, bom, não tem nada aqui, né? O que tem aqui está no Arquivo Nacional também, não tem nada novo. Isso parece contribuiu para desmistificar um pouco essas rivalidades, mas é verdade que no Paraguai você ainda tem muito essa visão que não deixa de ser nacionalista em algum lugar, né, do Solano Lopes como um herói de guerra. O palácio do governo é o Palácio de los López, por exemplo. Mas, enfim, é uma posição, né, de um país que perdeu a guerra. Mas, inclusive, a historiografia paraguaia mais recente, pelo menos a que eu conheço, não lida com essa linha, né, que analisa o homem, né, mas analisa o sistema também. Então, a historiografia da Guerra do Paraguai dialoga nos países que são hoje do Mercosul, né, tem a Venezuela também, mas, né, no nosso Cone Sul, essa historiografia transitou, sem dúvida alguma. Bom, eu ia fazer um comentário ao final, mas acho que a pergunta agora é pertinente e trouxe, né, essa discussão, por isso eu tomei a palavra. Nós temos um quadro, sim, só um esclarecimento, é um quadro de Pedro Américo, que foi pintado na Europa, foi pintado em Viena, e que recupera, digamos assim, um momento específico da Batalha de Campo Grande, que foi a última grande batalha da Guerra do Paraguai. Esse quadro ele mede, me parece, agora posso errar aqui, mas uns mais de quase 4 metros de altura por 5 ou quase 6 de extensão, né, da largura. E exatamente retrata esse momento, né, que foi essa batalha, onde aparece o Conde D comandando, né, as tropas brasileiras. Esse quadro está aqui no anexo da Sala das Viaturas. Eu te convido para visitar. Quem sabe podemos até, eu peço guarda, ele abre, podemos visitar agora ao término. Acho que seria interessante visitar agora mesmo ao término da conferência. Não é? Agora, só um outro comentário. Só um negócio, Maurílio. Sim? Esse episódio da Batalha do Campo Grande está no diário. E ele narra exatamente o que está acontecendo. Ou pelo menos o Pedro Américo, que é o pintor, para pintar, ele foi pegado
do que o Conde Ele escreveu para várias das pessoas que estão ali no quadro. Exato. Exatamente. E tem aqui, ó, quer ver? Lê um trecho rápido para vocês. Enquanto isso, diz ele, né, o inimigo, que acreditávamos estar desbaratado, fez ataque tenaz e vi claramente o batalhão que estava do meu lado recuar por um momento, mas não em desordem. Ao mesmo tempo, pareceu-me que a cavalaria disposta à direita recuou também. Visto que julguei mais importante manter a posição nesse lado, lancei-me nessa direção. Então, reproduziu-se mais uma vez a cena ridícula de Peribebuí, que foi a batalha anterior. Galvão e Almeida de Castro tomaram as rédeas de meu cavalo, e, malgrado meus esforços, nada os fez soltá-las. Teria sido necessário que eu tirasse meu sabre para cortar-lhes o pulso, ou que ordenasse suas detenções, mas provavelmente essa segunda possibilidade não geraria efeitos. É a cena, é ele querendo ir para o combate e os dois ajudantes de ordem segurando as rédeas, né? Não vai, fica aqui pertinho. É muito interessante, porque ele, Pedro Américo, quando estava estudando a cena, ele escreveu exatamente para vários dos militares, claro, aqueles que sobreviveram à guerra, né? Enfim, para buscar informações sobre como, de fato, aquele momento teria ocorrido. E tem situações ali, como, por exemplo, o militar, que agora eu esqueci o nome, que faleceu no campo de batalha, e ali no quadro ele aparece recebendo a extrema-unção ali do religioso, que estava também no campo de batalha. Temos um detalhe interessante que vamos poder ver. Eu convido, acho que será interessante seguir até lá. Pedro Américo, ele é o primeiro Hitchcock, vamos dizer assim, porque ele sempre se retratava como um personagem nas cenas que ele estava ali produzindo. Então, como soldado raso, aparece o autor da pintura, Pedro Américo, ou seja, por isso nós brincamos aqui dizendo que foi o primeiro Hitchcock da história. Mas, enfim, ainda sobre essa questão, né, da mudança de posição, até das instituições brasileiras ou do status quo sobre lidar com o tema Guerra do Paraguai, eu tenho dois momentos que, aquilo que eu comentava que eu ia falar ao término, mas em função da pergunta do Clóvis, acho que pode ser agora. Eu lembro aqui no museu, nos anos 90, nós pensamos, em função de uma efeméride redonda, pensávamos em montar uma exposição sobre a Guerra do Paraguai e tal. E, num dado momento, desligam de Brasília, ele está Itamaraty, aconselhando a não montarmos a exposição, porque isso poderia ferir as suscetibilidades do Estado paraguaio. E fomos praticamente obrigados a deixar o tema de lado. Agora, mais recentemente, enfim, conseguimos arregimentar 10 instituições brasileiras e 2 uruguaias para um projeto do qual Ricardo Salles aqui muito contribuiu, que foi a obtenção de um prêmio internacional, um prêmio da Unesco, que é o Prêmio Memória do Mundo, que é concedido justamente à documentação bibliográfica e arquivística. Ele equivale ao Prêmio Patrimônio da Humanidade, que é concedido para bens construídos, enfim, pelo homem. E nós conseguimos reunir a documentação iconográfica e cartográfica sobre a Guerra do Paraguai, repito, não foram 10, foram 11 instituições brasileiras, incluindo o Museu Imperial, e 2 uruguaias, e convidamos os nossos irmãos. Convidamos a Argentina, convidamos o Uruguai, convidamos o Paraguai a participar. A única resistência que encontramos foi de uma instituição brasileira, que um colega, né, me procurou e disse: Maurício, você tem certeza de tratar esse tema? Eu falei: por que não? Mas dos outros, o Uruguai, como eu disse, entrou no projeto, participou. A Argentina deu de ombros, dizendo que não tinha gente para, enfim, fazer um levantamento dessa documentação, e o Paraguai também concordou em participar. Só que o Paraguai disse isso, as instituições paraguaias disseram isso, há uma semana da submissão da candidatura. Aí Inês é morta, seria impossível, né, enfim, que eles tivessem tempo para fazer esse levantamento e poder participar do projeto. Ou seja, é uma realidade totalmente distinta de 20 anos atrás. Ou seja, as próprias instituições paraguaias estão, ou melhor, me parece ter superado, né, essa idiosincrasia, digamos assim, em torno do tema Guerra do Paraguai, e concordou, mesmo que tardiamente, em participar de um projeto com o Uruguai e o Brasil sobre esse tema que é tão forte, tão candente para a história do Cone Sul, digamos assim, né?
Mas, enfim, fica o convite. Se tiverem disposição, podemos, eu peço a segurança e pode abrir e todos poderemos conhecer, inclusive você, cadê o rapaz? Lá fora, para conhecer o quadro da Guerra do Paraguai, não, da Batalha, né, de Campo Grande, ou a Costa Nu, né, que era o nome que os paraguaios davam àquela batalha. Qual era a posição do Conde D no Império? Porque a gente o conheceu assim como o marido da princesa Isabel, né? Era uma sombra, né? O desejo dele de ir à Guerra do Paraguai, será que era para sair da sombra da princesa? Porque pelo menos a história, quer dizer, o que a gente aprendeu assim sempre o marido da princesa, ele nunca teve a única fato assim importância era ele ter ido para a Guerra do Paraguai e ser dono de cortiço no Rio. É o que a gente aprendia, né? Assim, qual era a posição dele, de fato, antes e depois da guerra? Eu vou acrescentar a minha pergunta também, que se liga à sua, é assim, há nesse diário, ou há em cartas, em textos complementares, alguma informação maior sobre a intimidade do Conde D e da Princesa Isabel, assim, o que a gente pode depreender a partir dos documentos históricos das relações do casal, né? Era essa a minha pergunta. Quanto à posição institucional, ele ocupou cargos institucionais, sim, né, que eram cargos dignos do fato dele ser o genro do imperador, o Conde D, o príncipe. Afora liderar as tropas imperiais, ele foi presidente da comissão de melhoramentos do exército, em seguida participou também do comando, foi comandante da artilharia, e ao voltar da guerra ele se torna conselheiro de Estado, além de ser marechal do exército por decreto, porque era o príncipe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele tem uma carreira no exército, enfim, uma carreira, começa no topo, evidentemente, mas ele tem uma ação política dentro do exército no pós-guerra. Ele, por exemplo, faz uma série de projetos de reforma do exército especificamente, das Forças Armadas também, incluindo Marinha, mas sobretudo o exército. Isso não era pouca coisa naquele momento. Não era pouca coisa porque o exército, após a Guerra do Paraguai, é um exército que progressivamente se politiza. Isso, enfim, eu discuto na minha tese de doutorado também. A influência republicana no baixo oficialato se faz sentir logo após a Guerra do Paraguai. As influências abolicionistas, inclusive, chegam ao baixo oficialato do Exército logo após a Guerra do Paraguai. Não somente na década de 80. Na década de 80 isso se torna muito mais exacerbado. Mas depois da Guerra do Paraguai também. Ou seja, era preciso alguém, né, que estivesse atento às reivindicações da corporação. E esse era o Conde D, justamente próximo daqueles liberais moderados. Isso, para os liberais moderados, era fundamental, né? Porque era um liberal moderado e não um liberal radical, evidentemente, o Conde D. Então, ele faz uma série de propostas de reforma da caserna, de aumento de soldos, que era uma das reivindicações principais, da reforma no recrutamento, que era também uma das reivindicações principais. Essa reforma se completa, inclusive, durante o gabinete do Visconde do Rio Branco, em 74. É uma lei, né, que termina não sendo aplicada, mas pelo menos se faz uma lei da reforma do recrutamento, e afora isso, coisas próprias à vida na caserna. Ou seja, ele tem, né, uma vida política ativa imediatamente após a Guerra do Paraguai. Mas tendo em vista que não consegue o espaço político que desejava, porque era o marido da princesa, e não o príncipe, ele começa a se apagar. E afora isso, tem uma questão dele ser um francês, né, no Brasil. Né? Não sei até que ponto se sentia tão confortável assim, no Rio de Janeiro, com calor, né? Nas cartas, justamente com a princesa Isabel, as queixas constantes. Né? Também era um homem do seu tempo. O calor, as roupas, que não dá para botar aquela luva, o cachecol, enfim. Críticas quanto à composição étnica, né, da população brasileira. Isso aparece no diário, inclusive, ele dizendo, né, as tropas parecem bem organizadas, mas tem muito negro, né, o que distancia isso de um exército europeu. Não é um exército europeu.
E aí ele fala da farda, que é mal cortada e que, bom, tem muito negro. E ele fala, os tambores eram excelentes, as percussões, um batuque delicioso. Então, bom, enfim, a partir da segunda metade da década de 70 ele começa a se apagar muito mais da política. O que eu queria dizer com, né, esse lado europeu dele? Que ele começa a pedir para voltar para a Europa, voltar de férias. Aí ele leva a princesa, de fato vão, passam um ano, quase 2 anos na França. Depois retornam ao Brasil mais uma vez para voltar a partir em seguida, ou seja, há um retraimento. É só no final da década de 80 que aí ele volta a ser mobilizado, né, pela situação explosiva do momento. A campanha republicana estava a pleno vapor, e aí ele tinha um papel. E ele assume o papel. E é exatamente esse momento que ele faz uma campanha monarquista, no fundo, né, de promoção da casa imperial, né, em face àquilo que estava acontecendo. Ou seja, uma campanha republicana civil muito ativa, um republicanismo que chegava ao exército, um exército que se tornava abolicionista, e uma abolição que vinha à tona e deixava as coisas ainda mais incertas, né, para a continuidade da família imperial, enfim, da monarquia no Brasil. E em relação eu não pesquisei tanto, né, as relações, enfim, amorosas, ou seja lá o que for, entre ele e a princesa Isabel. Mas é um pouco aquilo que discuti a mesa anterior, né? Você tem a formalidade de uma imposição, né? Um casamento atribuído. No caso do Conde de com a Isabel, houve uma troca. Ele tinha sido prometido para Leopoldina, né? Não Leopoldina, mãe do Pedro II, mas Leopoldina, irmã da princesa Isabel, que faleceu logo depois, né? E o primo dele, que era o duque de Saxe-Coburgo-Gotha, que vem com o Conde de ao Brasil no mesmo momento, né? Eles chegam, se apresentam, conhecem as filhas imperiais, olham um para o outro e falam, vamos trocar. Eu gostei mais daquela, eu gostei mais daquela, então trocou. E o Conde de ficou com a princesa Isabel. Mas aí ele conta para o pai, isso eu peguei aqui no arquivo, aqui no Museu Imperial, contando para o pai dele, que era o Duque de Namur, que não tinha gostado muito, que achou as duas rechonchudinhas, e que não eram muito bonitas, pouco faladoras, não eram animadas. Mas do que eu vi depois, né, já no final da década de 80, já era uma relação intensa, né, já era um casal que tinha se assumido para além da formalidade da atribuição, né, do casamento. E qual o destino do Conde de, só para todo mundo saber? Eles todos foram para o exílio, né? Logo depois se pensou em suspender esse exílio, não foi suspenso, ele foi suspenso a partir de um pedido do IHGB, se não me engano, para trazer ele, a princesa Isabel e os outros descendentes da família imperial para a comemoração do centenário da independência em 1922. Né? A princesa morreu antes, acho que morreu em 1920, se não me engano, 21, não chegou a voltar para o Brasil. O Conde de quando ele veio para as comemorações, ele faleceu a caminho, né? Faleceu no navio. Então não voltaram, e depois, na época do Vargas, né, os corpos da família imperial então vieram aqui para Petrópolis. O Rodrigo, na tese dele, tem uma foto maravilhosa sobre isso que nós estamos falando, sobre a memória, né? E a história, que é o Vargas sendo condecorado por um veterano da Guerra do Paraguai em 1932 ou 31, alguma coisa assim, né? Um senhor já bem idoso, negro, condecorando o presidente da República, né? Então, acho que a coisa da memória é muito fundamental, né? E a gente tem que saber contar uma história que não apague os fatos, mas que também não vá despertar o belicismo entre nós, mas não é para esconder, não é a saída para isso, né? Quer dizer, não fingir que não tem, não fazer uma exposição não é o caminho. O caminho é fazer uma exposição e incorporar um discurso presente, que é um discurso
solidariedade e de amizade latino-americana dentro dessa exposição, e não esquecer os nossos mortos, nem os mortos dos paraguaios, enfim, não esquecer a história. Não podemos esquecer a história. Bom, com esse axioma, né? Belíssimo, a gente concluímos a nossa mesa, né? E está de pé o convite, senhor diretor? Então, um convite inusitado, né? Boa noite a todos. A Flise agradece e conta com o patrocínio da Fundação Sesgran Rio, a realização do Instituto Oldenburg Marketing Cultural, a parceria cultural do Museu Imperial e do Instituto Municipal de Cultura e Esporte, apoio da Prefeitura Municipal de Petrópolis, da Nobel Livraria, da Intrínseca Editora, da Companhia das Letras, Estação Liberdade Editora, com Grupo Editorial Record, UFRJ Editora, Cervejaria Teresópolis, o Buffet Doce Lembrança e Pastro com Amore. Nós vamos sortear 2 livros, o livro do Rodrigo, Diário de Conde D, e também o livro Dona Leopoldina e Seu Tempo. Porém, a gente gostaria antes de agradecer a presença dos professores Álvaro Rodrigues, Francisleia Vidal e do professor Wilson José, que esteve com a turma hoje à tarde, com um grupo muito grande, continua até aqui agora. Muito obrigado pela presença, assim como os membros do Instituto Histórico de Petrópolis, professor Toluá, professor Antônio Luiz Carlos e a querida Vera Toluá, da Casa da Amizade do Rotary. Os livros do Conde D, então, são os seguintes números: número 30, número 22, número 13, número 3, número 1, número 24, 38, 16, 41, 36, 11, 09. Esses livros são retirados na mesa do credenciamento e o autor pode autografar para vocês. E também no estande da Nobel existem todos os outros livros de todos os outros palestrantes, a qual podem ser adquiridos, inclusive esse do sorteio. O segundo livro da Dona Leopoldina, os números são 40, 35, 12, 21, 18, 23, 28, 17 e 39. Obrigado pela presença, tenha uma boa noite. Obrigado, Maurício.
O evento é um evento muito importante, né? Esses eventos literários que se multiplicam pelo Brasil são muito importantes. É fundamental que ele ocorra aqui em Petrópolis, uma cidade que tem uma inserção grande na questão da história do país e da memória. E esse é particularmente importante porque é um evento que diz respeito fortemente à história do país, né? E isso é um ponto super positivo desse evento. Olá a todos, eu sou Rodrigo Goiena, autor do livro sobre o Conde Duc. Queria dizer que adorei o evento. Acho que a Flize está se consolidando cada vez mais e espero que tenha vida longa, que se repita ano a ano com o mesmo entusiasmo, né, que vimos neste ano. Tchau, tchau.